em 1988, um estudante universitário da Cornell University, chamado Robert Temple Morris, conhecido como RTM, criou e lançou um programa chamado Warriors Morning. O objetivo desse programa era espalhar-se pela internet, infectando sistemas Unix e explorando falhas de segurança existentes naquela época. No entanto, o Worms acabou se replicando além do esperado, causando uma interrupção significativa nas redes e sistemas de computadores afetados. Estima-se que cerca de 6.000 computadores foram afetados somente nos Estados Unidos. Morris foi processado, julgado e declarado culpado por uma corte federal. Ele foi sentenciado a pagar uma multa equivalente a $10.000, mais 3 anos de liberdade condicional e 400 horas de serviço à comunidade. Seus gastos com advogados e custas judiciais muito provavelmente excederam a marca de $150.000. Esta sentença gerou uma grande controvérsia, devido ao fato de uns acharem um criminoso repugnante e outros um estudante brilhante. O caso Morris Worm não fora o primeiro caso de crime virtual já registrado, porém, foi o primeiro caso a ser condenado judicialmente, trazendo à tona a necessidade de leis e regulamentos para lidar com crimes virtuais. Com o avanço da tecnologia e a crescente dependência da internet, os criminosos virtuais têm aprimorado suas habilidades para explorar vulnerabilidades e obter ganhos ilícitos. Robert deu início a uma grande rede de apoio criminoso na internet, onde ontem os ataques eram realizados por diversão, hoje são realizados como uma forma de obter vantagem sobre outras pessoas, como é o caso do phishing, termo esse que veremos a seguir. O phishing é uma técnica em que os criminosos enviam e-mails, mensagens ou criam sites falsos que se assemelham às entidades confiáveis, como empresas, bancos ou instituições governamentais. Eles visam enganar as vítimas para que as mesmas ofereçam informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito ou dados pessoais. Esses dados, então, são encaminhados a um servidor falso pertencente ao criminoso, que a essa altura os usa de uma forma que bem entender. No Brasil, o phishing é previsto no artigo 171 do Código Penal, caracterizado como estelionato. Ransomware. Assim como no processo evolutivo, os crimes virtuais também evoluem, e nesse caso, para pior. O ransomware é um tipo de malware que sequestra os sistemas ou arquivos das vítimas, criptografando-os e exigindo um resgate para restaurar o acesso. Os criminosos normalmente exigem um pagamento em criptomoedas para dificultar o rastreamento e garantir o anonimato. Essa evolução do phishing deu as caras no início desta década e se popularizou com o vírus WannaCry, um tipo de ransomware que infectava o dispositivo, criptografava todos os dados existentes e pedia uma quantia exorbitante pelos mesmos. No Brasil, ainda não existe uma tipificação específica para lidar com ransomwares. Contudo, em casos registrados, foram tipificados seguindo exemplos ligados à difusão de vírus computacionais, tipificados no artigo 174, 158 e 159, que tratam da invasão de dispositivos alheios para obtenção de vantagem ilícita, constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça, ou extorsão mediante sequestro, sendo esses, respectivamente, os artigos 154, 158 e 159 do Código Penal Brasileiro. Engana-se quem acha que os crimes virtuais ocorrem somente no ambiente virtual. Acredite ou não, existem táticas semelhantes que podem acontecer no mundo físico. É o caso da engenharia social, que pode tanto ocorrer em um ambiente virtual como num ambiente físico. A engenharia social envolve a manipulação psicológica das pessoas para obter acesso não autorizado a informações confidenciais ou sistemas. Os criminosos exploram a confiança e a falta de conscientização das vítimas, utilizando técnicas como a criação de perfis falsos, solicitações de ajuda ou fingindo serem autoridades legítimas. No Brasil, os ataques de engenharia social são tipificados pela Lei 2737 de 2012, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann, principalmente por conta do famoso caso de invasão contra fotos e dados pessoais da atriz, o que deu embasamento para a criação desta lei em meados de 2012.
Outro crime virtual bastante recorrente no mundo virtual são os ataques de força bruta, ou mais conhecido como brute forces. Os ataques de força bruta são realizados por meio de programas automatizados que tentam sistematicamente adivinhar senhas ou chaves de criptografia. Essas ferramentas testam uma ampla gama de combinações até encontrar a combinação correta, comprometendo a segurança do sistema. Um exemplo particularmente comum são os ataques DDoS, ou ataques de negação de serviço. Nesse tipo de ataque, os invasores geralmente comprometem uma rede de computadores, conhecidos como botnet, que consistem em uma coleção de dispositivos controlados remotamente. No Brasil, ainda não existem leis específicas para lidar com ataques desta magnitude. Contudo, a tipificação feita incorre no artigo 266, interromper ou perturbar serviço telégrafo, radiotelégrafo ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Cyberbullying. O cyberbullying é uma forma de bullying que ocorre através do uso da internet e de suas tecnologias digitais. Esse fenômeno é caracterizado pelo assédio, ameaça, humilhação, intimidação ou difamação de uma pessoa por meio de mensagens eletrônicas, seja pelas redes sociais, fóruns online, mensagens de texto, entre outros canais digitais. Nos últimos anos, o cyberbullying tem se tornado um problema significativo, afetando pessoas de todas as idades e em diferentes contextos. Seus impactos podem ser devastadores, causando danos emocionais, psicológicos e sociais às vítimas. O cyberbullying ocorre em um ambiente virtual, onde os agressores podem se insultos, difamação, exclusão social, divulgação de informações privadas, criações de perfis falsos com o intuito de difamar a vítima, disseminação de boatos e até mesmo a manipulação de imagens para prejudicar a reputação de uma pessoa. Além disso, o cyberbullying pode manifestar-se de diferentes maneiras online, como pelas redes sociais e aplicativos. Além disso, o cyberbullying não se restringe somente ao ambiente virtual, com as consequências sendo bem mais nítidas no ambiente físico. Roubo de identidade. O roubo de identidade é um crime virtual sério e em crescimento que envolve a obtenção ilegal e uso indevido das informações pessoais de uma pessoa, como nome, número de identidade, número de seguro social, data de nascimento e informações financeiras e outros dados confidenciais. O roubo de identidade ocorre quando os criminosos obtêm acesso a informações pessoais de uma pessoa sem o seu consentimento, geralmente com o objetivo de cometer fraudes financeiras. Essas informações podem ser adquiridas de várias maneiras, por meio de invasões de bancos de dados, phishing, malwares, violação de privacidade ou mesmo a partir de documentos físicos roubados ou perdidos. Uma vez que os criminosos obtêm essas informações pessoais, eles podem utilizá-las para uma variedade de atividades fraudulentas, tais como abertura de contas de cartão de crédito em nome da vítima, realização de compras e transações financeiras fraudulentas, obtenção de empréstimos ou créditos em nome da vítima, utilização de dados para obtenção de benefícios ou seguros, ou ainda a falsificação de documentos de identidade. Espionagem cibernética. Esse termo se refere à prática de obter informações confidenciais, segredos comerciais e dados estratégicos de indivíduos, organizações governamentais e empresas por meio de ataques e técnicas cibernéticas. A espionagem cibernética é uma forma de guerra moderna que visa obter vantagens estratégicas e competitivas através de obtenções de informações sigilosas. Os atacantes geralmente são governos, agências de inteligência ou grupos criminosos patrocinados pelo Estado. Os principais alvos são os governos, organizações militares, empresas multinacionais e setores estratégicos como energia, defesa, finanças e tecnologia. As motivações principais por trás da espionagem cibernética são diversas e podem incluir a obtenção de informações políticas, econômicas e militares para a vantagem estratégica e competitiva, roubar segredos comerciais, pesquisas e desenvolvimento de empresas concorrentes, monitorar dissidentes públicos, ativistas e jornalistas, interferir em processos eleitorais e influenciar a opinião pública. A melhor proteção é o conhecimento. Saber como os ataques mais comuns ocorrem é o primeiro passo para adquirir habilidades necessárias para se navegar com segurança, isto é, se isso ainda for possível no mundo atual. Aconselho você a criar senhas únicas, complexas e atualizá-las regularmente. Além disso, opte sempre pela autenticação em 2 fatores, quando a mesma se encontra disponível. Lembre-se, qualquer um pode ser a vítima de um crime virtual, inclusive você.